E aí, beleza? Seja bem-vindo ao Firestarter, podcast que acende ideias e tira você da normose. E hoje eu tô aqui com 3 pessoas maravilhosas, que são pessoas que tiram, de fato, a gente de qualquer estado de apatia, de frieza, enfim, de encheção de saco. E a gente vai falar muito sobre isso hoje. Eu sou Alex Lima, sou estrategista, um dos criadores da metodologia Firestarter. E eu tô aqui com o Rica Neto, um grande amigo, um grande mentor, inclusive. Juliano Kogo, meu sócio nessa empreitada. E Tainá Mariano, meu sócio em outras empreitadas, inclusive. E é isso. Bom dia, pessoal. Bom dia. Como estão? Bom dia. Quem vai incendiar primeiro aqui com algum tipo de informação que a gente pode jogar aqui? Pode ser eu, mas eu não gostaria. Juliano? Jogar na mesa. Alguma coisa. Uma chaminha. O que a gente tem que falar hoje aqui? Aliás, o que precisa ser dito? O que pode sair daqui com algum tipo de faísca? Rica. Eu considero que mais importante do que trazer para essa chama coisas novas, acho importante relembrar de algumas coisas, né? Porque falou sobre a normose, né, mano? Uhum. Essa é uma patologia causada pelo esquecimento daquilo que é essencial ou daquilo que deveria ser lembrado o tempo todo. Então, queria deixar essa provocação para que a gente lembrasse, né? Nesse lugar da lembrança nasce o óbvio também, assim, né? Que é um assunto que eu sinto que é muito recorrente nos nossos círculos, nas nossas rodas, e não tenho dúvida de que faz parte da chama do Firestarter. Né? Boa. E assim, já começando contigo, Rica, se apresenta e me responde o que acende a tua chama hoje. Estou Rica Neto, estou professor de psicologia integral, e o que acende a minha chama hoje é a educação, porque eu acredito verdadeiramente que a educação integral e por essência deveria ter um propósito de criar raízes, né, e condições para que a gente possa acessar a natureza humana, assim, de fato, né? Então eu acredito nessa educação, pensando no campo da normose, né, a educação que nos é oferecida, né, ela é basicamente um treinamento para que a gente sobreviva. E eu acredito verdadeiramente na educação que parte do caminho do encontro, como esse aqui agora, que parte do caminho da filosofia, que parte do caminho da psicologia, né? Então, o que me encanta, cara, verdadeiramente, é lembrar que a palavra psicologia é o estudo da psique, e psique é alma. E alma é justamente algo que a gente precisa começar a investigar cada vez mais. Isso me deixa muito entusiasmado, porque eu sinto que, mais do que nunca, a gente está pronto para começar a acessar essa psique que está disponível, né, para todos nós. E a partir daí, cara, é que vem a chama. Nossa chama interna, né? Então isso me anima, cara. Muito bom. Tainá, se apresenta, meu caro, e fala pra gente qual foi o primeiro incêndio criativo que você causou na sua vida. Uau, muito bom. Bom, meu nome é Tainá Mariano, e eu tenho sido algumas quantas coisas diferentes, mas sou consultor de negócios, marketing e gamificação em específico. Sou pai de um bebezinho. Meu sobrinho. Teu sobrinho. Sou jogador de videogame. Sou voluntário. Enfim, tenho sido algumas coisas. O primeiro incêndio criativo que eu criei... Olha, eu acho que eu voltaria com 22 anos para dizer o primeiro profissional. Acho que se voltasse mais no tempo, teria aí um de criança adolescente. Mas eu morava na Irlanda e foi a provocação de um time... Foi a provocação de um time para fazer acontecer num mercado onde era muito competitivo. Era muito competitivo e a gente tinha que se destacar e se destacar rápido. Eram pessoas de países diferentes. Ali tinha Venezuela, tinha Bolívia, tinha Peru, tinha brasileiros também, enfim. E... como competir numa cidade que tinham outras 50 escolas.
Bom, ali, embora tenham saído várias ideias, talvez a provocação mais da criatividade foi criar e executar e colocar com constância o trabalho que tinha sido feito. Boa. Juliano Kogo, fala quem é você, se apresente, e a pergunta é como é que você reconhece quando você tá on fire criativamente, assim? Perfeito. Então, meu nome é Giuliano Kogo, italiano, como minha mãe disse, não perder a vergonha de falar. Brinco que eu sofri muito bullying na infância com esse nome, quis trocar de nome, fiz apaixonado da primeira série. Aí a minha mãe foi, Giuliano, aprende que é assim, não perde, não fica com vergonha de falar. Eu ajudo marcas a criar valor também, com posicionamento, estratégia e design. Fazem 30 anos de CNPJ criativo, que muitas experiências também como o Rica falou, eu adoro educação, dei aula na graduação, pós-graduação, a parte de ecossistema de inovação, hackathons, hackalabs, eu gosto muito desse contato. Quando que eu me sinto em flow? Basicamente essa... Fire. On fire. Uhum. Que para mim uma coisa é a base da outra. Acho que o on fire me faz ficar em flow. Eu entendo que primeiro é de uma disposição, parte de uma predisposição de desligamento. Ou seja, queira ou não, a gente está num mundo hiperconectado. Então, botar o WhatsApp no silencioso de preferência, até o celular no modo avião. Comunicar para minha esposa que eu estou entrando, porque queira ou não, volta e meia, a gente trabalha junto em sala, na mesma casa, mas home office, cada um tem o seu escritório. Essa comunicação com ela, porque também é aquela coisa que eu digo que quando tu tá nadando, tu tá na horizontal. Para tu mergulhar, tu tem que botar os pés para cima para emergir. E nesse emergir, demora para tu chegar. E eu entendo que várias facetas do que eu faço me levam para esse ponto. A parte de estratégia, a parte de brand, a parte de design, com pontos específicos, mas acho que o principal é o meu entendimento deste ritual de se fechar, e aí depois eu entendo que o resto ele vai meio que automático, independente do que eu estiver fazendo. Boa. Temos aqui, fora o Juliano também, né, e eu, mais duas pessoas que já participaram comigo, e eu já vi também acontecendo de diversas formas, de situações que tiram, de fato, uma empresa, uma corporação, um partido, né? Tiram, de fato, de um sistema normótico, tiram da mesmice, desafiam o status quo daquele modelo, né? O Rica de diversas formas, inclusive trazendo para o corporativo mensagens que o corporativo não quer ouvir. Muitas vezes não está nem pronto para ouvir, mas precisa ouvir mais do que qualquer outra coisa. Tainan liderando movimentos, seja com política, inclusive, né, Tainan? Com uma postura não partidária, mas política, de postura mesmo, de relação, de intermediação, de vontade, necessidade de liderar pessoas em cima disso, com Floripa Conecta, com o JCI, né? Pessoas pelo mundo, inclusive. O que o mundo corporativo precisa ouvir de uma vez? Assim, aqui, assim, agora, sabe? A gente não precisa chegar lá 2 horas de podcast para ouvir isso. De cara, o que o mundo corporativo precisa ouvir para acordar? E sair da mesmice, sair da letargia, né? Porque algo está acontecendo e algo precisa acontecer também. Só que... Eu posso lançar uma. E aí, conforme for que o Rica for falar, vai até complementar um pouco. Mas eu acho que o que tem que ouvir agora, e principalmente agora, que a gente está vivendo essa, vamos chamar de loucura, mas de uma forma positiva, da inteligência artificial. As empresas vão começar a colocar mais inteligência artificial no seu dia a dia. Beleza, até aí é o óbvio, né? Nova tecnologia, tem que implementar, tem que trabalhar, tem que investir, tem que aprender e por aí vai. Só que já se começou a falar de que isso pode ter um impacto no número de pessoas dentro da empresa, porque, eu quero me tornar mais eficiente, enfim, isso pode ter um corte, e não que isso seja necessariamente ruim, mas isso vai dar oportunidade a nascer novas empresas, novos negócios, e obviamente é mais uma vez o mundo adicionando tecnologia, andando um pouco para frente. Mas o que tem que ouvir é
o valor que os seres humanos dentro dessas empresas têm e sempre tiveram, né? A gente tem lá o nosso departamento Recursos Humanos. Isso tinha que sumir, na verdade, né? Porque é um departamento com todo respeito aos colegas do mundo de recursos humanos. Aquilo não tem nada... Planilha de Excel, né? Nada para ajudar os colaboradores. Não é treinamentozinho que tu coloca na tua empresa que vai motivar o colaborador. Não é cartãozinho do iFood. Pô, show de bola, tudo isso muito interessante. Mas não é isso. Não é isso. Se isso que eu tô falando não fosse verdade... O Brasil, então, não seria o país com mais ansiosos no mundo, né, em porcentagem. Um país Desde onde... 2018. E depressão também. E tendo pessoas afastadas por burnout e depressão. E então, uma isso é grande básico. máfia de atestado de médicos para... Inclusive, Pra não o chegar lá jogo, naquela merda. que por si só já é uma outra economia. Então, acho que, assim, tratar os seres humanos dentro daquela empresa de uma forma digna, olha, seria básico. Isso não tô nem falando de política. É só falando de um ser humano tratando outro ser humano com respeito, com admiração, com as trocas econômicas que de fato devem acontecer. Mas é aquele negócio, cara, tu não separa o pessoal do profissional. No final do dia, tu é tudo uma coisa, ser humano, que tem diversos papéis, mas tu é sempre tudo ao mesmo tempo. Então... é isso. Então a inteligência artificial vai vir aí, vai ferrar com tudo. E como é que acontece se ferrar com tudo na questão de contratação? Sabe? Eu não tenho mais recursos humanos. Eu não tenho mais necessidade de nem trazer mais gente para cá. O que acontece com essa pessoa? Aí, calma aí, eu estou elaborando aqui o pensamento, mas a questão no final não pensa nem na empresa, pensa nessa pessoa que vai ser descartada, porque ela sempre foi a função, ela se vê como função, ela se vê como cargo. 20 anos trabalhando como cargo, eu sou um gerente. No momento que ela não for mais necessária como gerente, quem que ela é, Rica? Entendeu? Essa pessoa vai se perder num limbo de se ver, de se perceber. Essa é uma boa pergunta. Mas eu gostaria de dizer algo pro mundo corporativo. Boa. Posso? Claro, por favor. Aí tu falou da tecnologia, né? A inteligência artificial executa, a tecnologia executa, o ego executa, a alma inspira. E os espíritos da natureza, as forças da natureza, são os regentes da orquestra da vida. E as leis dos homens jamais serão superiores às leis da natureza. Portanto, para que a gente pare de tratar ser humano como recursos humanos, a gente precisa ter relações cada vez mais humanas para que o ser humano possa se encontrar e pôr todo esse potencial a serviço, a tecnologia, a inteligência artificial, o ego, a serviço do bem viver e da liberdade, né? Inspirado pela alma, pela chama, pela psique, né? E uma psique e uma alma que respeita e honra, né, as forças da natureza ou os espíritos da natureza, como diriam os povos ancestrais da nossa terra, assim. Então eu acredito que eu acho que gera uma oportunidade, né? Eu acho que a tecnologia é uma oportunidade da gente ter tempo para se observar e se descobrir como ainda não aconteceu. Eu gosto de ser um realista esperançoso, como diria o Suassuna. Pegando essa questão de haverá um tsunami de demissão. Uhum. As pessoas terão tempo o suficiente para pensar de uma forma negativa ou positiva, enfim, como... Tu acha que as pessoas estão prontas para se encontrar nesse tempo e para se pensar e tendo espaço de tempo suficiente de não fazer nada, porque talvez eu ser gerente já não seja mais necessário, parte de mim foi embora quando isso acontece? Uhum. Será positivo para as pessoas ter esse tempo para refletir quem se é, entendeu? Seria incrível que a gente tivesse uma cultura de cultivo de inteligência
natural, assim, né? Para que possa, né, se pôr esse tempo, né, essa tecnologia artificial, assim, porém, eu não percebo ainda a humanidade inteligente, né? Porque a gente tem todas as oportunidades, recursos, pessoas, está tudo à nossa disposição. O que eu sinto que nos falta é uma inteligência mesmo, né? E que eu acredito que só pode ser despertada a partir de uma educação integral. E já que a inteligência artificial agora, de repente, vai colocar todo conhecimento à disposição na mesa aqui, ó, para quem quiser acessar o tempo todo, quem sabe o próximo paradigma possa ser o da educação, assim, né? Mas é isso, cara. Se de repente o ócio ficar disponível para todo mundo, não me parece que as pessoas sabem muito bem o que fazer com o tempo disponível, né? Aham. Aí vão para tela, processo de entretenimento, ou bebida e por aí vai. Deveria os meios de comunicação, enfim, cara, um campo de responsabilidade, de educação mesmo, assim, da gente aí onde entra a cultura, né? A gente tava conversando sobre centros integrados de cultura, né? Aham. Para relembrar, para que a gente fique um pouco mais inteligente. Relembrar, a inteligência tem a ver com a chama, porque se a gente está sendo só guiado pela mente, ansiedades e a depressão e todos os sintomas que deixam a gente aprisionado numa mente, por quê? Porque a gente não está em contato com a psique. A psique que deveria governar a mente. Aí a gente fica emburrado, né, cara? Emburrado, girando em torno de si. Como diria minha avó, né? Minha avó indígena, né? Emburrado, enfesado, excesso de pensamento, dificuldade. Então, cara, a inteligência precisa de saúde também para se fluir, assim, né? Boa. Juliano, tu constrói marcas, né, cara? E a gente sempre fala isso no processo de branding para cada vez mais que elas pulsem verdade, né, comportamento, enfim. Qual é a pergunta que você mais faz nesses processos de marca que você constrói ao longo desse tempo inteiro? Já foram várias, né? Para tentar trazer alma para o teu trabalho, ou para o trabalho que você expressa ali. Sair do processo padrãozão, sabe? Mas como é que tu extrai ou tenta extrair essa alma de marca? Eu entendo que toda solução está dentro do problema. Então, essa investigação, também voltando para o mergulho, dentro daquilo que é genuíno, autêntico e, ao mesmo tempo, na grande maioria das vezes, não percebido. Principalmente porque pela casca C, pela casca de gestão, os donos, quem criou a empresa, às vezes está anestesiado no operacional e não consegue dar esse zoom out para se perceber. Por isso que nos contratam, de certa forma, é aquela coisa que terapeuta tem que ter o seu terapeuta para poder olhar de forma para mostrar muitas vezes o óbvio que eles não estão conseguindo ver. Mas principalmente eu entendo que é aquela coisa de não necessariamente eu vou olhar para fora para entender cenário, tendência, etc. Mas a minha força está de dentro, ela vem de dentro. Eu entendo que é muito de como tornar isso autêntico e, ao mesmo tempo, desenvolver essa força de acreditar naquilo. Acreditar porque, na grande maioria das vezes, o trabalho ele é feito com empresas que estão já num determinado momento que querem mexer na sua trajetória. Então, já tem histórico, já tem aprendizados e está precisando remodelar, redirecionar. Então, olhar para a sua história, olhar para suas forças, olhar para aquilo que é autêntico e, de alguma forma, trazer aquilo como parte da sua alma única. Como é um processo de como é a gente se autoconhecendo, né? Olhar para dentro é o mais difícil, se escutar é o mais difícil para poder entender o que é meu, o que é genuíno, de que forma eu posso fazer essa metodologia pegando isso é meu e faz algo novo. Também de certa forma, eu entendo que é isso que é feito com a empresa, porque via de regra, o que é oferecido, o produto, é commodity. Uhum. Então, subir na casca, sair do racional e subir na casca marca, construir essa promessa, já passa por me apropriar também daquilo que é commodity, dando um jeito deles. Então, acho que acessar essa alma é olhar para dentro, para as pessoas, para a cultura que está naquela empresa, está naquela marca. É legal trazer isso como num viés corporativo, né? Mas o Rica sempre traz isso também, que é olhar para dentro, ou falar do óbvio, né, Rica? A gente estava conversando outro dia isso, a necessidade de mostrar o óbvio geralmente está dentro. E não é todo mundo que
tá ali disponível para olhar para dentro, né? E aí, cara, qual que é o conselho que você daria, Rica, para pessoa que precisa olhar para dentro e se autoacender, entendeu? Se autoacender, cara, é sobre isso. Uma marca traz esse processo, como o Juliano tá falando, olhar para dentro e tal, mas pro indivíduo, cara. E tu faz isso com as pessoas, tu conduz as pessoas para fazer isso, sejam no teu processo de educação, nas jornadas que você desenvolve, na tua metodologia, né? Já isso aqui é um resultado, um resultado e um objetivo claro do teu trabalho. O que você faz? Ou o que você faz? Não, qual que é a pergunta que você faria para alguém que precisa se acender? Primeiro é se tu tá disponível, né? Para isso, assim, né? Porque esse encontro, ele é necessário uma disponibilidade, né? Uma vontade, né? Eu acredito que não exista ninguém que não tenha essa necessidade permanente, diária e o tempo todo, de olhar para dentro, né? De dentro para fora, de fora para dentro, né? O intelecto e a intuição, né? Mas tu falou conselho, né? E um bom conselho como um terapeuta que já há mais de 15 anos cuida da psique das pessoas, da chama, porque eu sou um psicoterapeuta integral, né? E quando a gente fala integral, a gente cuida da mente, a gente cuida das emoções, a gente cuida do corpo físico, mas a gente cuida da alma, da psique, da chama. O propósito essencial de uma psicoterapia integral é acender a chama. Aí um conselho, paciência, né? Porque não existe a possibilidade de acender a chama com alta performance, com cortação de caminho, gatilhos, remédios. Não é por aí. É através do aperfeiçoamento constante, né? E que é o ritmo da natureza. É um aperfeiçoamento, é um ritmo constante, lento, porém constante, diário, que não é radical, que não existe esforço excessivo, que não existe sacrifício, né? Eu diria paciência. Paciência, persistência, uma vontade profunda. E por quê, né? Porque é bom, porque faz bem, porque aqui outro propósito serviria às nossas vidas a não ser acender essa chama que a gente poderia chamar de alma, de psique ou de individualidade também. Que outro propósito serviria às nossas vidas, né? Porém, a gente, dentro desse universo do desenvolvimento humano, já parte de um sentido de uma falta de envolvimento mesmo, que eu não quero se envolver, eu quero a resposta, eu quero a pílula, eu quero o insight, eu quero que você bote a mão em mim e resolva a minha... Não, e aí eu posso falar com propriedade. São mais de 15 anos de pesquisa, de estudo, é a paciência, é o ritmo constante, é um pouquinho a cada dia, entender que acender a chama deve se tornar uma prática de vida, ritualizada diariamente, acender a chama. Para que, né, possa se acender todas as outras chamas, né, cara? Os empreendimentos, com chama, com alma. Mas eu acho que é uma prática diária, mano. E aí, assim, a partir de um caminho antropológico meu, de que eu estou nas minhas raízes indígenas, que a minha família materna é indígena, minha família paterna é europeia, né? Dentro das tradições, da cosmovisão ancestral brasileira, acender a chama é básico. Primeiro que a chama nunca se apaga. A fogueira está sempre acesa no coração da aldeia. Porque ela aquece, porque ela reúne, mas a ritualística, a prática de vida, ela consiste em basicamente sustentar a chama o tempo todo. Mas a gente perdeu isso aqui. E para relembrar, tem que ter paciência. Porque faz tempo que a gente esqueceu. E aí a gente, novamente, como a gente não é educado, então a gente é programado para esquecer. Então, paciência, cara. Porque para lembrar, né, disso que é o óbvio, né? Tem que ter muita paciência, cara. Uma vida inteira, por sinal. E voltando para metodologia, voltando para a metáfora da empresa aqui, né? É muito fácil esquecer o propósito da chama da empresa ali na tarefa, no dia a dia. Eu achei muito simbólico essa coisa da tribo, do ritual, da fogueira no centro, de manter a fogueira com fogo eterno e esse simbolismo de trazer que é esse fogo que é para o relacionamento. É esse fogo que tem que manter aceso dentro de uma relação de pai e filho. É esse fogo que tem que manter aceso dentro da empresa, de certa forma, fazendo. Tudo gira em torno de como é que eu rego, eu alimento essa chama para fazer ela estar sempre evoluindo.
o Alex já teve a oportunidade de estar comigo nesse campo, né, Alex? Nessa vezes. UPAN, né? Nessa UPAN, nessa casa de reza. Rezar é elevar o pensamento, né? E elevar o pensamento é acender a chama. O cara é um instrumento de elevação de pensamento. E como tu percebe, dentro de uma ritualística, né? Não é um que cuida da chama, é coletiva o movimento de cuidado da chama, de sustentação dessa chama. Né? E quando um descansa, o outro está cuidando da chama. Né? Porque sozinho não dá para acender a chama também. Sozinho a gente não faz nada, na verdade, né? Não existe, como o Tainá muito bem lembrou, uma organização sem pessoas, não existe. É uma ideia, uma ilusão, né? Boa. E puxando Tainá agora, Tainá é uma das grandes lideranças que tem aqui, pelo menos perto de mim, se não a mais importante, assim, em termos de alcance, de ideias também. Tainá foi líder aqui de um grande movimento de inovação turístico, cultural na cidade de Florianópolis. Ele é líder hoje, um dos principais, né, Tainá? De uma organização mundial de mais de 110 mil jovens lideranças em 110 países, certo? Fora outros movimentos, né? Líder com a parte de gamificação da sua vida, né? Ensinando isso também. Não só aqui, né? Pelo mundo. Tainá, o que o mundo precisa ouvir agora, cara? O que o mundo precisa... Olha, o que eu tenho... Eu vou começar dizendo que eu tenho ouvido do mundo. Boa. O que eu tenho ouvido do mundo, e eu vou dizer que eu já viajei para um bom número, 45 países, mas os últimos 4 que eu visitei, que foi Costa Rica, Chile, El Salvador e Guatemala, América Latina. O que eu ouvi nesses países, conversando com ministros e secretários de juventude do governo de cada um desses países, é que o jovem está precisando trabalhar a sua saúde mental. Esse é o que eu tenho ouvido. É a principal preocupação dessas lideranças jovens nesses países. Claro que é trabalhar empregabilidade, que é trabalhar empreendedorismo jovem, mas a única coisa que foi unânime nesses países foi a questão da saúde mental do jovem. Porque... E aí vem o lance do que o mundo precisa ouvir de volta, porque eu ouço isso, e aí eu também ouço um monte de gente falando assim, porque essa geração nova, mimimi, porque essa geração isso, aquilo, porque não é tão forte, não é tão isso, não é tão aquilo. E, na verdade, isso tem a ver com algo que eu ouvi conversando com a minha esposa outro dia sobre uma questão de um estudo, se a gente for ver, que as últimas gerações, algumas quantas atrás, existiram para sobreviver. E aí vem essas últimas 2, pelo menos, que trabalham para que os filhos tenham educação, se formem em universidade, por aí vai. E está surgindo essa nova geração que eles vão estar bem cobertos na sua sobrevivência básica, vamos dizer assim, ou pelo menos nos grandes centros e por aí vai. A gente vai ter essas pessoas educadas com a facilidade de qualquer forma que tem surgido, embora sempre tenha que avançar, só que o desafio dos pais agora é como é que, se eu garanto que meu filho vai continuar vivo, se eu garanto que meu filho vai ser bem educado, como é que eu vou garantir que ele vai ter uma saúde mental adequada para conviver com tudo que está convivendo? E aí vem de novo a questão, a gente estava falando agora do mundo empresarial, dentro de organizações, e aí a gente vai falar de seres humanos, e se a gente vai falar de mundo como um todo, olha, o que me parece que o mundo tem que entender e levar a sério tem que começar, Alex, tem que começar a curar as pessoas, tem que começar a curar com intenção de curar, e não é manter vivo, é curar, deixar bom, enfim, inclusive com tempo e energia, que embora a inteligência artificial vai tirar uma ou outra pessoa nos primeiros momentos do mercado, como as pessoas se requalificam, vão trabalhar de forma mais inteligente e vão ganhar mais tempo. Para quê? Para viver. Para viver o quê? Viver o que a gente tinha que estar vivendo já faz tempo, e não nessa loucura do trabalho e mundo corporativo. Boa. O Rica,
Eu conheci o Rica quando ele era uma almofadinha, não é? De uma almofadinha corporativa, assim. Mas Bem era intencionado, bem intencionado pra caramba, gente claro. boa, né? É claro. Mas vestido daquela forma, não era, Rica? Sim. E era uma questão... Paisana. Exato, é. E eu tô brincando aqui, dress code pra mim pouco importa, mas a pergunta é o seguinte, cara, quem que era você naquele momento domesticado pelo mercado? Cara, eu era uma intenção, um sonho que eu não conseguia nem nomear, né, naquela ocasião e que se preocupava demais, mais com a reputação do que com a consciência. Então, digamos que hoje estou muito mais comprometido com a consciência do que com a reputação. Não que eu não considere que a reputação é importante, né? Mas a consciência é muito mais importante hoje. Mas, porém, talvez naquele período, mano, era um período onde a reputação era um pouco mais importante. Então eu me adaptava mais do que eu gostaria, né? E por me adaptar mais do que eu gostaria, nem sempre eu estava com a chama acesa profissionalmente a serviço. Isso também não quer dizer que não era bom o que era feito, né? Só faltava tempero, faltava alma, né? faltava calor, né? E aí eu realmente considero que na medida que a consciência vai ganhando espaço, né? A reputação é uma consequência daí desse comportamento honroso, né? A partir desse lugar. E era legal também que mesmo, essa brincadeira que eu trouxe aqui, né? Mas mesmo assim, tu já trazia algo completamente novo e humano para o corporativo, né? Sim. Você falava sobre enneagrama, algo muito novo para aquela época e extremamente difícil, né? Adentrar no corporativo com esse tipo de pensamento. Muito. Isso a gente está conversando aqui há quase 15 anos atrás, né? Tu entrar nas organizações para conversar sobre instintos de sobrevivência, sobre medo, sobre raiva, sobre inveja, sobre gula, sobre luxúria, né? E pôr as pessoas para reconhecer isso dentro de si e entre si é realmente muito desafiante. Talvez para um desafio dessa altura, naquele tempo, eu entrava paisana, né? Mas hoje em dia eu considero que as empresas que me chamam são empresas mais corajosas dos que a que eu atendi antigamente, porque elas realmente estão disponíveis a receber um cara mais inteiro. Então, portanto, um cara mais autêntico, um cara mais espontâneo também, e muito mais comprometido, né, com esse campo da consciência, né? Então, eu gosto muito de estar nas organizações para a gente conversar com aquilo que é óbvio, que é observável, que é possível de se perceber, né? Porque lembro do Jung, né? Conheça as teorias, estude, porém, diante de uma alma humana, seja simplesmente uma alma humana. E, cara, como eu sinto que isso falta assim, nas organizações. Então, hoje, para mim, é engraçado, né? O papel nas organizações é quase de alguém que conduz ritos de encontros humanos, facilitador, né? Então, ritualizar. Maestro. Talvez difícil, porque não é um treinador, não, é alguém que provoca através de um rito, um estado de consciência um estado. Mas para se alcançar um novo estágio de consciência, que é o que a gente provoca, que é a economia curativa, a economia curativa só é possível no novo estágio de consciência. Precisam se repetir vários estados de consciência. Aí onde vem a tradição dos encontros, né, da boa informação surgindo, ritualizar os bons encontros, a boa palavra, né? E aí eu sou testemunha de organizações que aprenderam a ritualizar um estado de presença mais da alma, né? E a partir dessa ritualização constante desses estados, conquistaram naturalmente novos estágios de consciência. Olha que bacana, interessante, né?
E não tem nada de complexo nisso, cara. Isso aqui, agora, nesse momento, a gente está ritualizando, a gente está num estado de presença maravilhoso, criativo. A gente está, nesse momento agora, aqui, várias forças, espíritos, arquétipos vindo. E é legal pegar isso, cara, e misturar com uma coisa que você sempre fala também. Para mim isso é muito importante. Eu utilizo isso de uma outra forma, mas fala um pouco sobre os pecados capitais. Essas emoções que, utilizadas de uma forma, podem ter um outro viés, uma outra forma de olhar. O dito Enneagrama, na verdade, ele nasceu a partir do estudo da cosmovisão ancestral do povo Sufi, que estudaram e se dedicaram a reconhecer os instintos de sobrevivência da natureza humana. O ser humano somos a espécie que vivemos com a consciência de que vamos morrer, né? Então, para nós a sobrevivência não é o bastante. Então, eles aprenderam, eles estudaram esse lugar de reconhecer os nossos instintos para que a gente possa ir além, superar, né? E a partir desses estudos é que se criaram a ideia de pecados capitais. Nas inquisições, no roubo da inteligência coletiva, e aí foi distorcido. E é claro que vai funcionar. O estudo ancestral, assim, gerações de estudo, né? E aí o que criaram? Pecados em cima das naturezas humanas. Então, sentir medo não, porque daí são 7, né? O Enneagrama trata de 9 instintos, né? Só que dentro dos 7 pecados não tem o medo, porque daí não ia dar certo, porque tu tem que ter medo, né? De ir pro inferno ali, né? Não tenha medo. E a vaidade, porque seria meio que um tiro no pé, né? Então ela ficou ali meio junto com orgulho ali. E aí se criaram esses 7 pecados. Então, basicamente, cara, ser humano é um pecado, né? A partir desse princípio, né? E era uma forma de e aí tu manipula as pessoas a partir desse lugar. Aí se criou a ideia de culpa, por exemplo. Não sinta isso, né? Não sinta, pô. Não sinta as emoções, sinta a culpa. Que é basicamente um estado de apatia profundo. É o pior de todos em frequência. Cara. Culpa e pena. Culpa e pena. Caridade e culpa. Entra nessa onda que tu perde. A chama apaga, pô. Fica uma velhinha. O suficiente para sobreviver. Mas não para viver. Viver é fogo, é chama, né? Então, a ideia dos 7 pecados a partir desse lugar, cara. Basicamente, ser humano é um pecado. É um absurdo, na verdade, né? Então, toda vez que tu sente gula, inveja, orgulho, vaidade, tu vai... Porra, meu Deus, arrombou. É possível sentir isso no lado positivo? Sem sombra de dúvida. Como? Porque são instintos de sobrevivência. O que um instinto de sobrevivência quer? Chamar atenção. Ó, o medo, se liga aí. A vaidade, mostra aí, né? Na medida que o instinto de sobrevivência recebe atenção, ele fez o serviço dele. Ó, tá avisado, fiz o meu papel. Instinto de sobrevivência, vamos imaginar uma metáfora de um ponto de exclamação. E os dons da natureza humana e as virtudes são os pontos de interrogação. O que acende a chama? Pergunta, cara. É o princípio da filosofia. Fazer boas perguntas e, a partir dali, ir em busca, né? Então, sim, o instinto é até porque sem os instintos de sobrevivência, o problema é simplesmente sobreviver apenas a partir de instintos, que é aí que a dita educação nos treina para isso, né? Nos treina para ser sobreviventes, né? E aí tem os anti-heróis, né? Que realizam grandes feitos a partir dessa jornada de instinto mesmo. Portanto, sem o elemento da chama, da humanidade, da alma, de valores mais profundos, de éticas, né? Então, mas aí que tá. O medo, a raiva, a inveja, a gula, a fúria, a preguiça, porra, é maravilhoso, cara. Muitíssimo. Desde que eu sinta. Sentimento é quando eu sinto e trago para minha consciência o que eu estou sentindo. Vira um sentimento. Caso contrário, vira uma emoção somente. Sim. Então, é isso. Toda emoção quer virar um sentimento. É isso que ela quer, é o propósito dela.
Pô, E cabe a você não deixar isso ser guiado ou deixar ser guiado por isso, né? mas aí é onde entra a educação, cara. Eu preciso aprender a fazer isso. É. Porque eu fui educado numa cultura que me ensinou que ser humano é pecado. Que eu não posso sentir Eu não isso. posso conquistar nada a partir da minha alma, basicamente, sem esforço excessivo e sem sacrifício. Para mim está totalmente ligado com o que o Tainá trouxe, a questão de como educar jovens ou essas nova geração dentro de uma geração que não, a gente só passa aquilo que a gente sabe, que a gente tem. Então, se eu não tenho repertório de ler emoção, de entender essa emoção para poder trabalhar o sentimento que vem nela, eu não tenho como replicar. E aí vem uma pimenta importante. Como usar a tecnologia, inteligência artificial, etc., porque a gente pode modelar isso e ela ser base positiva para poder ser um vetor de modificação, porque posso botar o Enneagrama, posso botar o DISC, posso botar N Assessment dentro de uma inteligência e ela automaticamente entender como é que é aquela criança, vamos começar já na base, e a partir dali como que ela pode guiar o aprendizado dela, tanto mais tradicional, entender se ela é mais sinestésica, se ela é mais visual, etc., quanto emocional, como é que eu ensino ela a ler. Eu tenho discutido bastante com minha esposa a questão de eu sou um cara muito racional, eu tenho dificuldade de ler emoção. Ela, ao contrário, ela lê emoção total. Como que eu me alfabetizo nisso para trazer segurança emocional para aquilo que é importante para ela? Então, aonde que eu vou buscar esse tipo de conhecimento, de rituais, terapias, etc., porque ele tem que ser vivencial, não é só leitura, para melhorar o meu repertório. Então, da mesma forma, eu entendo que estamos a serviço um do outro, onde eu trago o repertório para ela mais processos, mais racional, mas a gente tem essa troca, ok? Mas o que a gente está falando aqui é como é que eu desenvolvo numa nova geração, e na gente também, essa questão dessa inteligência emocional, de ler a emoção. E a partir dela, poder ser guia da alma. Ela é a alma em ação. Tainá é especialista em gamificação. Tainá, como é que esse processo de jornada, né, poderia ser gamificado de uma forma mais... Cara, Como, cara? Sim, já que eu sou especialista em gamificação, agora eu lanço um jogo aqui e pá, nós vamos resolver essa. Na verdade, Mas sim, tu tem um curso, né? Mas sim, com certeza, isso aí, vamos lá. Olha, é curioso, na verdade, a gente falou agora, né, de um âmbito super corporativo, na empresa, dentro da empresa. A gente teve uma provocação, né, onde a gente fala, enfim, né, do mundo como um todo, né, enfim, que as pessoas estão falando e tal. E agora, eu diria, né, e vocês são educadores, enfim, de certa forma, somos todos educadores, educando de uma forma diferente, né, mas eu diria que passa por uma, né, passa pela educação básica, pela básica. Porque, aliás, a gente vai começar a investir, né? Talvez se a gente olhar para trás, a gente começa a investir na nossa inteligência emocional, se conhecer, fazer os assessments todos que a gente vai passar quando a gente está adulto já. Quando a gente está criança, tudo é orgânico. E tu depender do orgânico... Cara, cada um na sua realidade, se tu depender do orgânico, basicamente vai dar vai chegar onde a gente tá hoje. Então, beleza, formou. Aí agora eu vou me relacionar no mundo profissional para valer. Aí tu vê assim, caramba, eu estudei a coisa errada no meio do caminho. Isso não quer dizer tirar a matéria que tem, enfim, não é isso. Mas, poxa, quando eu estive no Japão, eu visitei uma escola. Eu não posso... Eu quero começar dizendo assim, não é que o modelo japonês é o modelo certo, fosse assim, as crianças lá também não estavam passando por ansiedade, por burnout, por depressão, né, pelas taxas de suicídio. Não é isso. Mas eu entrei numa escola onde as crianças meditavam depois do almoço. Ficavam por 2 minutos. Crianças de 6 e 7 anos, 7, 8 anos... meditando depois do almoço. Eu pensei, cara, o que eles estão fazendo? Assim, não, meditando mesmo. Tempinho, todo mundo fica em silêncio, olhinho fechado, assim, olha que interessante. O quanto a gente está perto de fazer isso no Brasil. Mas não estamos mesmo. Então, acho que tem que levar algumas coisas para dentro das escolas. Para dentro das escolas. Até porque, de novo, depender única e exclusivamente, né, da família... vai faltar coisa. Vai faltar coisa entre
O que tu aprende em casa e né, é o que é. E o que aprende na tua escola com 30 alunos e mais alunos das outras séries. Tem muita coisa que a gente... E isso não é só, na verdade, agora, né? Não é só em relação a necessariamente inteligência emocional, né? Mas tantas outras coisas, né? Coisas básicas, como falar em público, como, né, educação financeira. Então, coisas que são tão básicas, mudaria tanto, né? Mudaria tanto. A gente sabe, não precisa mexer, né? Lá na frente, se a gente mexer na raiz, enfim... Eu vou pegar um gancho só para linkar uma coisa que o Rica falou, que eu achei legal, que olhar para essa essência ancestral, e a gente tem isso, que também é genuíno, vai pensar, enquanto um país que ele era indígena e foi europeizado pela força. Mas a gente tem isso na alma da terra. Precisa de uma tribo inteira para educar uma criança. Exato. E se precisa uma tribo inteira para educar uma criança, essa responsabilidade ela é dividida, é coletiva, e ao mesmo tempo também tem a questão de que se o pai foi caçar ou foi para a guerra e ele faltou, aquela criança muitas vezes não sabe de quem ela é filha, porque ela é filha da tribo, do ecossistema. Tendo esse olhar, partindo de um ponto de vista onde a gente pudesse ter esse ambiente. Eu estou vivendo vários amigos que têm filhos pequenos, o Alex é um caso também, a Mimi, ela é novinha, que no contraturno são naturalmente uma geração de filhos únicos. Então eu penso, cara, eu tinha 2 irmãos, onde a gente se cagava de pau, onde a gente se trocava, no sentido de que eu era mais velho, eu aprendia coisas primeiro, passava para ele aprendia, tinha minha turma, que aí ele vinha junto, e isso faz com que já tenha naturalmente resistência à frustração, aprender a apanhar, a bater, sabe, são inteligências emocionais que vão sendo desenvolvidas por essa troca. Cada vez mais sozinho, como é que eu proporciono esse ambiente coletivo que não seja somente a escola? Porque a escola acaba sendo aquela coisa... Leva lá para aquele momento, terceiriza a responsabilidade, mas eu também não faço tão parte. Tem o MEC que dita coisas que às vezes eu não concordo. Então, essa construção dessa egrégora, que é o que vai poder guiar, eu entendo que pode ser um caminho bem interessante. Boa. Se eu puder fazer só e isso é muito interessante, e eu e a Renata, né, minha esposa, a gente conversa, é uma coisa que a gente tem meio combinado, olha, logo o Theo vai estar na idade de ir pro movimento escoteiro, por exemplo. Porque é isso, né, um outro lugar... onde ele tem, né, ele, ela, enfim, né, as crianças têm também a oportunidade de se desenvolver, né, se relacionar com a natureza, né, poxa, foi aí no meu caso, Clube dos Bravadores, né, poxa, tu vai se relacionando com a natureza, tu aprende a fazer uma fogueira, tu aprende a fazer uma comida no fogo, aí, poxa, criança, tu aprende, né, a importância do cuidar do fogo, cuidar da comida, porque senão tu vai passar uma fome que tu não queria passar, enfim, então, eu acho que tem alguns ambientes legais, mas eles não são necessariamente padrão, eles não são necessariamente para todo mundo também. E eu acho que tá aí a... Democratização. Né? isso. Cara, tem uma memória ancestral que eu gostaria de trazer para nós aqui, né, que eu aprendi nessa minha caminhada antropológica, assim, pelo Brasil, né, observando essa nossa cosmovisão ancestral, que nós somos os donos da aldeia, os adultos. Os donos da aldeia. Os anciões são os professores, são os donos das histórias. Eles ensinam a partir da experiência. E as crianças são as donas do mundo. Tem uma hierarquia dentro de um círculo sagrado de fogueira, o Alex sabe, que essa é a prioridade. Nós, normalmente, fica quietinho, cuidando do fogo, cuidando do espaço. Os anciões estão o tempo inteiro se manifestando e as crianças, quando elas se manifestam, elas são a prioridade, né? Então, se educam os adultos, nos educamos nós, para que a gente possa valorizar os anciões e deixar as crianças em paz. Porque nesse lugar que a gente se encontra, com força, com a ilusão de força, com a ilusão de invulnerabilidade, com a ilusão de intelecto, com a ilusão de juventude eterna, é onde a gente esquece, né, cara? Olha que bonito. Né? Na nossa cultura normótica, pessoas como nós, quanto maior a quantidade de diploma, mais ouvido quanto a aparência mais dentro do padrão. E os anciões e as crianças são um problema, basicamente. O problema é que a gente delega para outras pessoas.
delega para os enfermeiros. Então, a gente não tem não tem um acolhimento nem dos anciões, né? Portanto, a gente é emburrecido completamente nesse sentido, né? E daí é onde a gente desaprende mesmo, né? Então, falando de educação, acho que e a juventude hoje em dia precisa acessar um pouco esses valores, essas simplicidades, né? Porque, novamente, né? É o lugar de aprendizado ali. É o lugar, mas não, se tem ali uma ilusão, né? Isso é uma coisa dessa geração que é interessante, por causa de, enfim, nossos pais têm uma dificuldade com a tecnologia, né? De a gente olhar, pensar que os mais velhos são mais ignorantes, ou enfim. Então, eu acho que esse lugar é interessante, assim, de uma nova relação, né? E de trazer as crianças e os anciões como os nossos professores também, assim, né, cara? Boa. Eu vou trazer a conversa para um outro lado e para os três aqui, que é uma pergunta: você cobra o quanto vale o seu trabalho, ou você cobra o que acha que o teu cliente aguenta? Aquele silêncio de merda, né? Vamos lá, pode deixar. Eu posso começar então. Mas dá para deixar assim, 30 segundos, tal. Todo meditando também, né? Tentando entender. Pensando sobre isso e ver o que eu vou falar sobre isso. Olha, se fosse 880, não cobro o que eu acredito que eu de fato valho. E não porque acho que sou melhor ou pior do que ninguém. Não é esse o caso, também não é esse o debate. Mas o que tem, né? Vamos lá, né? O mundo que a gente está vivendo hoje, ele está curioso, né? Ele está curioso. Acho que hoje todo mundo tem, de uma forma democrática, acesso ao seu megafone para o mundo. Isso quer dizer que a gente tem, né, a gente tem que viver o risco de ouvir o que todo mundo tem para falar, basicamente. Então, nesse contexto, eu diria que, claro, assim, eu acredito, né, depois de passar o tempo que tu passa, viagem que tu viaja, estudo que tu estuda, tem experiência que tem experiência, a gente vai chegar à conclusão de, poxa, tu olhando as transformações que tu já fez, resultados que tu já entregou, se um pouco, né, se as pessoas acreditassem em consistência, em execução, do jeito que elas acreditam em mágica, em estralar de dedos, com certeza eu seria muito melhor pago. Seria muito melhor investido. E me organizaria, inclusive, porque aí, claro que bate com o fato de que cobro até onde eu acho que o cliente vai pagar, porque tem uma, vamos dizer assim, né? Uma elasticidade. Se a gente não, Alex, se diferencia ao ponto de passar uma mensagem, percepção de valor, e isso não é fazer vídeo com jatinho, vídeo com helicóptero, vídeo com não sei o que, com tudo alugado, tem um jogo a ser jogado aí complexo, na verdade. Mas a questão é: você cobra o quanto vale, o quanto acha que o cara eu cobro pagar. O quanto eu acho que o cliente vai pagar. Todo mundo aqui também? Eu acho que eu não me valorizo como eu estou buscando aprender a fazê-lo. Uhum. E quando e estou descobrindo, e na medida que eu chegar nesse lugar de me valorizar, eu vou reconhecer cada vez mais, e já reconheço a importância do que eu tenho para oferecer para o mundo, né? Sabendo que o mundo precisa disso aqui que a gente está conversando. E o mundo parece que não valoriza tanto, e ao mesmo tempo a gente sabe que precisa, então eu estou aqui aprendendo a me valorizar o suficiente para mostrar isso para o mundo de uma forma que eu consiga cobrar o que vale, cada vez mais. Não o que eu acho que a pessoa... E tu, Juliana? Com o nicho que eu escolhi atender, que é a PME, é muito natural que eu cobre o quanto eu entendo que o meu cliente pode pagar. E entendo que o pulo do gato, ele está atrelado à taxa de sucesso. Conseguir algum indicador extra-serviço que possa ser transparentemente, porque aí entra em embrólios contábeis, que é mais difícil de se entrar, mas o valor ele é dado por o quanto eu trago de ROI.
O quanto eu retornei. Ele investiu 1.000 comigo, 1.100 já é investimento. Mas se eu dei 100 mil para aqueles 1.000, quanto que eu poderia ganhar também junto com ele? É a história do vendedor, que eu pago comissão rindo. Ainda não achei a fórmula de poder agregar esse valor na hora de cobrar, onde o cliente vai me pagar rindo. Acho que esse é o ponto de remunerar essa transformação que gera. Boa. E um dos objetivos do Firestarter é aumentar valor. É isso, né? Não só da metodologia, mas da gente atacar fogo, movimentar alguma coisa. Fazer valor ser percebido, desejado. E a pergunta foi, você cobra quanto vale, né? A segunda pergunta é o que é valor? Porque se a gente for olhar só financeiro aqui, né? Pô, eu posso ganhar dinheiro pra caralho e não ter tempo de ver minha filha. O que vale, né? Para vocês, o que tá valendo agora? Qual que é o grande valor que a gente está falando hoje, assim? Claro que financeiro importa para um caralho, né? Mas será que é só isso? Quando tu traz a pergunta para esse lugar do valor real, Aham. aí eu tô cobrando o que vale, porque o que eu tenho a partir da minha prática, vida profissional hoje é tempo. Tempo para desfrutar da minha vida, tempo para cuidar, tempo para não fazer nada, inclusive, né? E isso realmente tem um valor inestimável. Afinal, o maior valor da vida é o tempo que a gente tem enquanto a nossa morte não acontece, né? Então, pô, cara, valor, né? E partindo do princípio, né, que todas essas soluções e essa conversa aqui serve para gerar valor de tempo, né? Então, o valor para mim é tempo, cara. Boa. Bom, eu iria, na verdade, no balanço. Eu acho que a matemática que eu fico fazendo o tempo inteiro é o balanço do que eu estou recebendo. E aí é isso mesmo, não é única e exclusivamente financeiro. Numa conversa, né, Rica, sobre isso, outro dia a gente falou disso, né? A troca, o que tu recebe enquanto tu estás atendendo? O que eu recebo enquanto eu estou executando o meu trabalho? Que não é única e exclusivamente, de fato, dinheiro, né? Até, se a gente for ver, acredito que vocês todos, né, e compartilhem se for o caso, em algum momento tomou decisões olhando o valor financeiro, pensando o que viria, né, escrito em um número, e o que seria o valor intangível, a experiência, a vivência, o que seria um case ali na frente, o que seria um resultado a ser compartilhado, o que aquilo ali traria também de valor de pertencer, de aparecer, né? Enfim, então é aquela questão de... Mas igual, Alex, volta ao ponto de... Então tá, o que eu estou entregando, eu estou recebendo exatamente o que eu imagino que deveria ser. Claro que a gente volta ao ponto de, mesmo na questão não unicamente financeira, esse balanço eu acho que ainda está desbalanceado. O Alex fala muito de economia curativa, né? Só é possível alcançar essa economia... A economia curativa, ela tem esse balanço, ela faz essa pergunta o tempo todo, né? Os 4 segmentos são isso: saúde física, saúde financeira, saúde intelectual e saúde emocional. É o balanço dele. A palavra economia, na sua essência, na sua ancestralidade, na sua etimologia, remete ao uso inteligente De recursos. do que a gente tem de real valor. Isso é economia. Deveria ser assim, né? Mas aí a gente vive nesse lugar que é só tangível, né? E onde o intangível parece que tá distante da nossa realidade, assim. E aí onde o intangível tem que começar a ser reconhecido também como valor. Aí se encontra esse lugar do equilíbrio, assim, né? E me surgiu também aqui para responder essa pergunta uma meditação muito profunda a respeito do que é necessário para que a gente encontre o bem viver e a liberdade financeiramente, de estrutura, de grana guardada, disso, e o que é desejável. Os dois são importantes. O necessário está mais em contato com aquilo que é essencial. O desejo está mais em contato com aquilo que é utópico. Então, é importante meditar, né, sobre o que é necessário, e a partir do atendimento do necessário, é onde eu posso, em busca de realizar alguns desejos, já que não é possível realizar todos que a gente tem, né? Todas as nossas vontades, não dá, né? Eu vou trazer um ponto de experiência muito pessoal, me sentindo, realizando, entregando o projeto.
eu vim morar em Floripa fazem 6 anos. Nesses 6 anos, eu mudei completamente o modelo de negócio de 20 CLT, 12 CLT para 0 CLT e terceirizado, equipe remota. E isso me fez ir para um lugar de poder ter produzido alguns anos de faturamento que eu nunca tinha tido quando era no esquema normal. Então, nesse momento, o valor que eu recebi e que chegou num ponto que eu entendia muito bom para mim, ele proporcionou um transbordo. E neste transbordo, o meu tempo foi usado para muitas vezes mentorar startups pro bono. E ultimamente, uma experiência que eu estou tendo é aplicar o Firestarter para amigos que estão perdidos em momentos de carreira ou estão precisando de ajuda. Para mim, é literalmente o meu valor que eu recebo, o momento Mastercard, é quando eu apresento e diz, cara, isso mudou minha vida. Isso, tá lendo o manifesto e o cara tá chorando no outro lado. Essa emoção de volta, ela é muito maior do que o porque não tem dinheiro, eu não estou recebendo grana, estou recebendo ela. E entendo que, para mim, isso é muito mais... eu sinto como um valor maior que o dinheiro. Mas eu sei por quê, porque eu consegui chegar nesse momento de ter um transbordo. Agora, esse equilíbrio é algo que ele é sempre tendo que estar sendo buscado, porque eu entendi, ok, eu fui para esse lado demais, eu tenho que agora voltar e dar uma equilibrada no projeto tradicional com valor Pix no banco, ok? Encontrar esse equilíbrio, como tu falou, é o financeiro, o mental, o intelectual, é a soma disso tudo. Mas trazendo para mim, essa energia que eu recebo de volta, quando, cara, isso para mim vai... Esse feedback que é o momento Mastercard. Boa. O Rica tem a jornada de volta ao mundo, tem um processo de terapia integral bem forte, né? De formação de um novo modelo terapêutico, assim. Fala um pouco sobre a jornada, cara. Até para que é uma jornada de resgate de alto valor, não é? No final de tudo é sobre isso, né? O que o Juliano está trazendo também eu vejo muito no teu processo de entrega para o mundo. Fala um pouco sobre isso daí, cara. Acho que a jornada de volta ao mundo nasceu de umas sessões de Firestarter contigo lá. Volta ao mundo. O que eu te volto a um presente? Opa, tô aqui. Pensando sobre tudo isso que a gente tá conversando aqui hoje. Tô de volta. Que mundo? Meu mundo, cara. O que é o meu mundo? É a minha perspectiva de mundo. Então, se eu amplio o meu olhar, eu naturalmente amplio o meu mundo. E aí onde entra a terapia integral. O que é uma terapia integral? É uma terapia que considera todas as nossas nuances, né? Que cuida da nossa mente, que cuida das emoções, que cuida do corpo, mas que cuida e que considera e cuida da psique, cuida da alma, né? Então, essa formação, que na verdade não é uma forma, é um caminho para que as lideranças e seres humanos se tornem, a princípio, líder de si, né? Consciente de si, pleno de si, desse pleno, né? Para que, a partir desse transbordamento, possa chegar nas organizações. Eu verdadeiramente acredito que as lideranças do futuro, a economia curativa ela só é possível na medida que a gente tem seres humanos que estão buscando a cura. O que é a cura? A cura é cuidar é aprender a prestar atenção naquilo que precisa de atenção, né? Terapia integral, essa jornada de volta ao mundo, nada mais é do que um processo de educação básica. Educação básica para que a gente possa verdadeiramente ter condições de reconhecer, né, os nossos instintos e superá-los, para que a gente possa verdadeiramente se colocar no mundo, né, de uma forma... E aí, é isso, somos humanos, nós trabalhamos com seres humanos, produzindo para seres humanos, e a gente não entende nada de ser humano. Então, é nesse lugar que chega esse caminho de formação básica, de educação básica, uau, então peraí, eu preciso me reconhecer como ser humano, preciso ter uma habilidade, um dom de perceber as pessoas ao meu redor, para que naturalmente todo o resto da minha vida possa prosperar. Naturalmente. Então é um campo que as pessoas, infelizmente, investem muito pouco ainda. E eu acredito que é um princípio básico para que a gente possa verdadeiramente aproveitar tecnologias e por aí vai. E assim, você fala sobre vários assuntos, vários tipos de cultura, vários tipos de conhecimento dentro dessa metodologia, dentro do teu processo, né? Você traz um conhecimento de matriz africana,
Egito, né? Enfim, traz Ken Wilber, traz, sei lá, Jung, né? Tu traz uma série de fontes, assim, que também são fontes, querendo ou não, do Firestarter, de outra forma, utilizado com um outro processo, né? Duas coisas. Uma, como é que você mistura tudo isso dentro de uma estrutura organizacional, né? Corporativa. E a segunda é um convite pedido. Dentro do Firestarter, de fato, tem muita coisa que se assemelha pelas nossas vivências e nossas fontes que a gente bebeu, querendo ou não, junto, né? Eu aprendi muito contigo também em cima disso. O convite é, cara, faz uma aula explicando a jornada de volta ao mundo e a importância disso tudo para botar dentro do Firestarter como metodologia, e que é fato, eu falo isso de cadeira, que é fato que dentro da metodologia Firestarter, esse conhecimento que o Rica traz para o indivíduo, né, aumenta um potencial absurdo de geração de valor quando se começa, porque tem uma das leis herméticas, né? A primeira, o universo é mental, o todo é mente. Se eu tenho merda na minha cabeça, o que eu vou criar para o mundo? Né? Então, ampliar esses pensamentos aqui, como é que a gente pode criar coisas positivas? E o Rica é uma jornada extremamente positiva, cara. Enfim, como é que você mistura todos esses conhecimentos para um corporativo falar o seguinte, isso é valor, isso eu preciso, né? Primeiro que seria uma grande honra, e já é uma grande honra, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, tanto a jornada quanto o Firestarter é resultado de muitas vivências e conversas e convivências nossas, então sempre é uma honra poder colaborar e estar junto. E como que a gente une, né, o Jung, o Wilber, com a filosofia perene, com as sabedorias ancestrais? É porque tá todo mundo falando do óbvio no final das contas, né, cara? Porque os estudiosos mais geniais de toda a história da humanidade, Wilber, né, Jung, Joseph Campbell, Roberto Crema aqui do Brasil, Nise da Silveira aqui no Brasil, Ailton Krenak, estão circulando em volta daquilo que é óbvio, observável, né? Observável, óbvio. Então, esses seres, esses buscadores, esses estudiosos no ápice das suas carreiras e maturidade profissional voltaram para aprender a partir da antropologia, da observação, né, dos povos de matriz africana, egípcia, da filosofia perene. Então, naturalmente, o encontro acontece aí. E como que a gente leva isso para uma organização de uma forma que seja interessante? Eu acho que as organizações elas precisam aprender a se desenvolver o humano, migrar dos recursos humanos para relações humanas de uma forma divertida, gostosa, interessante, cara. E é claro que é muito mais interessante quando tu aprende algo que, na verdade, tu já sabia, então tu relembra. Opa, como que eu não tinha parado para pensar nisso antes? Isso é muito sustentável, porque vai para a consciência, né? Então, nesse sentido, né, como que leva isso para dentro das organizações? É realmente levar o intelecto que a gente está sobre os ombros de pessoas incríveis, né? Pô, o Jung é um campo intelectual absurdo, o Wilber e o Campbell, então beleza, tô sobre os ombros desses caras. Então, a partir daí a gente pode ir para a intuição também, aí onde entra a filosofia perene, né? Então, eu acho verdadeiramente unir o intelecto com a intuição. Eu acho que esse é o caminho, né, da de volta ao mundo, da terapia integral dentro das organizações. Dar o embasamento que o intelecto merece e precisa para que ele possa se abrir para a intuição, para a arte dos encontros, né, para uma perspectiva também mais lúdica, divertida, interessante, abundante, de ganhar recurso, né, de encontrar essa economia curativa, né, cara? Então, é por aí, assim, mano. Legal. Eu não falo muito sobre isso dentro da metodologia do Firestarter, mas é para isso mesmo. Como é que a gente acende o potencial de intuição criativa para, né? Isso é quase não fale sobre isso no mercado corporativo. Como assim usar a intuição no mundo estratégico e planejamentos, enfim. Eu e Tainan, a gente está envolvido em algumas iniciativas extremamente positivas assim para o entorno, né? Mas tem uma questão gerencial dinossáurica que barra qualquer tipo de melhoria. Imagina a gente falar sobre intuição num processo desse, né, cara? E aí, pegando
a tua jornada de volta ao teu mundo, né? Você também é um criador de jornadas, né? Como gamer, assim, como o game é uma jornada, né? Desafios, passar de fase, objetivo, pontos, mortes, né? Renascimento. Como é que tu faz isso daí para levar para o mundo corporativo esse tema sem parecer infantil? Muito bom. Muito bom. Eu já fiz a minha jornada de volta ao mundo, né? Fizemos E às vezes tu volta pro mundo, mas daí tu dá uma viajada e tens que voltar pro mundo de novo, inclusive. E o meu jeito de voltar pro mundo, né? Com a jornada, mas com tantas conversas, enfim, e desenvolvimento, e estudo, passou também principalmente pelo de fato gostar de videogame, né? Ser jogador de RPG, jogador de jogo de tabuleiro, seja xadrez, enfim, ou Ludo mesmo, mas tantos outros jogos. Foi utilizando esses elementos para me ajudar a me manter no mundo, né? Engajado com o mundo agora, sem, né, se perder sem se perder no próprio jogo, porque aí a gente pega e a gente acaba saindo. Então, e claro, sempre vem a questão do se isso não é joguinho, se isso não é, né? Pô, se não é meio infantil, se não é meio videogame, como é que tu quer falar de videogame, de elementos de jogos de videogame, de tabuleiro aqui nesse trabalho sério, burocrático, resultados e vamos fazer dinheiro? O War é um jogo, né, cara? O War é um jogo. É um jogo. Xadrez é um jogo. O que não é um jogo, afinal, é um jogo. A vida é um jogo. E nós somos viciados em jogar. Viciados em jogar. E o que é esse vício em jogar? É, de fato, aquela dopamininha que a gente quer que fique caindo, né? Se a gente pensar tantos sistemas que são desenvolvidos, né? Pensando nisso, quer hackear tua mente, gerar dopamina. Qual é a isso regra tem a ver que a gente tá seguindo, né? Pronto. Não, qual que é o tabuleiro, né? E quais são as regras desse tabuleiro. Então, acho que num contexto de trabalhar esse jogo, de colocar, assim, como que a gente trabalha, né? Como que a gente trabalha o nosso jogo, quais são as regras que a gente está disposto a jogar. Enfim, acho que se a gente partir do pressuposto que todo mundo joga, às vezes alguém fala assim, não, mas não gosto de videogame. Então, assim, mas todo mundo joga. Joga o quê? Se não tu tá vendo alguém jogar, né? Se não tá sentado na plateia. Tá sempre assistindo por alguém. E aquilo ali também é um jogo. Porque a gente pode falar de um jogo social, tem outras coisas, que não é ficar o tempo inteiro jogando dado, não é o tempo inteiro mexendo bonequinho, mas tu tá se mexendo no joguinho da vida. Opa, vamos levar daqui até esse lugar. Daqui que eu vou até lá. Num broker, é um jogo. Pronto. É isso. É um estudo, é uma matemática também. Então, claro, agora, como que a gente coloca isso num ambiente... Eu diria que não é mudando um pouco a forma da linguagem e trabalhando bastante com a narrativa do que pode ser esse jogo, com teste, porque sim, precisa, né? Outro dia eu ouvi alguém falar assim, tá, mas como é que no teu LinkedIn tu tens uma foto com o chapéu do Mario? E daí? E o que isso tem a ver com o quê? Mas sim, pelo visto, chamou a atenção de que um cara que é profissional, que é consultor, tá com o chapéu do Mario. A menos que eu tire o meu currículo e fale de chapéu do Mario, eu dei resultado aqui, eu tenho que passar por essa jornadinha. Sem o chapéu, talvez eu teria que falar um pouco menos, não precisaria fazer a lista inteira. Então, tem sido um desafio, Alex, mas eu diria que ainda no mundo liderado por gente que não entendeu que a comunicação mudou principalmente pela gurizada que vem. Tanto que, quando a gente passou pela pandemia, de certa forma, triste dizer isso, enfim, mas a indústria que mais, né, uma das indústrias que mais ganhou dinheiro foi a indústria de jogos, né? Porque tu tem mais tempo para passar em casa, tu acaba investindo mais tempo em jogar. As crianças? Não, os adultos. A maior faixa de jogadores hoje no mundo são adultos, né? Até porque investem mais recursos, investem mais dinheiro, né? Tem poder incluindo os bets aí, né? Sem falar. Então, levar isso pro mundo corporativo
tem sido um desafio, mas ao mesmo tempo tem dado resultados. E é nessa, tocando um e outro, que isso vai fechando. Os objetivos mudaram também. Não, talvez não mudaram os objetivos, mas a regra do jogo certamente mudou, né? Se o objetivo corporativo é ganhar dinheiro, criar valor, não precisa ser daquela forma que era 30 anos atrás, trabalhando aquele tipo de quantidade de horas, naquele modelo, naquele local, e principalmente obedecendo, né, comando e controle da forma que foi quase que de cima para baixo, essa hierarquia faz e obedece, tu é estagiário, eu sou o chefe, sabe? Esse processo assim mudou de uma forma onde o jogo, na verdade, pode ser jogado a gente junto. Não precisa ser eu contra você, inclusive, né? O mercado é muito criado eu contra você. Se eu ganhar, você tem que perder. Esse é o jogo que a gente jogou até agora. Será que será assim, né? Para que a minha empresa ganhe, só precisa perder? Ou o meio ambiente precisa perder? Ou você como pessoa precisa perder para eu te explorar e te... Ou será que a gente não pode ganhar junto de outras formas? Eu costumo dizer que o CNPJ do futuro é a união de CPF. Quando é que a gente vai jogar o mesmo jogo junto, né? Eu acho que na medida que a gente aprender o valor do jogo colaborativo, a gente talvez reconheça que o jogo competitivo ele não traz tanto benefício quanto se imagina, né? Porque no jogo colaborativo a característica é a economia, no final das contas. Exatamente isso. Economia. E o jogo competitivo é a distorção da economia. Botaram o nome de economia, mas... E aí, sem dúvida nenhuma, aí o valor intangível vai aumentando, e aí é capaz da gente ser mais colaborativo, né? E, Juliano, o que você ainda não teve coragem de fazer por medo de dar certo demais? Boa. Deu certo demais? Fudeu. Eu acho que de certa forma, é um processo que nos últimos 2, 3 meses eu já comecei a dar os passinhos, que é parar, diminuir a frequência ou diminuir a quantidade de projetos em andamento para criar tempo para olhar para mim e tô auto-aplicando o Firestarter, tô trazendo coisas da metodologia antiga da Zaveu, misturando, e nisso, no auto-aplicar, tem a ver com olhar para dentro. Então, essa coisa, respondendo direto, parar para olhar para dentro de mim para ver o que sai. Para ver o que emerge daí. Óbvio que, para mim, o grande desafio foi diminuir a quantidade de projeto, porque, queira ou não, se tem projeto do cliente, eu sei que no meu piloto automático eu vou fazer o do cliente primeiro que o meu. Então, cara, tirei da frente, comecei a tirar da frente para poder, cara... E agora, nessa tarde, é comigo, o que eu vou fazer? Aí, fazer aquele processo de mergulho. Olha, então, acho que é isso. Não parei até agora... Parei em algum momento para montar a metodologia, mas fazem 20 anos, talvez. Que esse ciclo, ele precisa ser refeito, né? Sim. E, Rica, qual é a sua maior vaidade disfarçada de propósito? Maior vaidade disfarçada de propósito. Dentre tantas... Lembrando, né, que vaidade não precisa ser vista como necessariamente negativo, não é sobre isso? Se a gente falou sobre as sombras ou como é que é, os pecados capitais, tal, vaidade é um deles, não? Né? Nominar maior, eu não me veio agora um nome de uma maior, assim, né? Porém, a minha maior vaidade é aquela que me distancia da minha verdade, né? As minhas maiores vaidades ou apegos a imagens idealizadas, né? E aí tem tantas, né, Alex? Tem a do professor, aqui mesmo tem agora, poxa, aí dá nome para uma, bicho. São tantos personagens que eu incorporo e qual deles me afasta mais de mim, eu não saberia te dizer qual deles me afasta mais de mim.
mas todos de alguma forma, mas ao mesmo tempo eles são tão importantes. Então, por isso que a vaidade é tão importante, é um instinto tão maravilhoso. A gente tava brincando hoje no almoço, né? De que eu até botei um calçado hoje, cara. Botei um tênis, botei uma calça jeans, né? Pô, camisetinha, tô apaisando aqui. Isso é vaidade, pô. Tô aqui, tô me misturando, né? Tá se misturando porque tu vive no teu espaço, no teu ambiente que você criou, né? E quando fala de espaço e ambiente que criou, porque é um baita do ambiente. E ali tem uma paz absurda, né? Criar esse tipo de atmosfera ao redor de si, para poucos, né, cara? E aí eu acho que a vaidade, cara, ela é boa porque ela te ajuda a escolher a roupa ideal para ir pro lugar que tu tá indo, assim, né? Então, pô, se eu vou fazer um podcast com meus amigos, pô, botar uma calça jeans, né? Pô, se eu vou ficar lá no mato sozinho lá, pô, vou ficar com meu chinelo, com meu short, com minha bermuda. Se eu vou um casamento, é uma oportunidade se eu vou dar aula num lugar. Então, eu tenho um carinho enorme, né? O espírito da vaidade, ele é uma dos instintos que aparecem, né, na metodologia da terapia integral, né? E ela é tão importante quanto tu reconhecer a roupa certa no lugar certo. Vai visitar tua mãe, vai de filho, pô. Vai sair com a tua companheira, vai de noivo, vai de namorada, não vai de pai da tua... Botar a roupa certa no lugar certo, né? Então, acho que a vaidade é muito sobre isso. Legal. E aí, se às vezes tu fica muito, né, em algumas pessoas, aí sim, daí tu se afasta um pouquinho, mas, pô... botar a roupinha certa, saber que tu tá usando. Pô, o Tainan bota umas roupas muito legal, né, mano? Tipo, Ele tava até falando hoje, né? Eu gosto de andar de terno. É legal isso. O que é essa... Uma roupa, né? Uma questão externa é capaz de fazer contigo? O que é? Olha, eu acho que... Não é roupa necessariamente. Sim, entendeu? não é roupa, mas o que a gente externaliza que é capaz de mudar a nossa... Não a essência, não isso, mas gerar valor em cima disso e a gente se sentir até melhor, né? Eu acho que esse é outro jogo. Esse é outro jogo que eu gosto. É o jogo de me vestir de personagens diferentes. Né? Então, assim, em um momento tá de gravata borboleta, e a pessoa tinha acabado de me ver de jaqueta, de moto, com luva, e me perguntou assim, mas tu se sente bem usando terno? Eu pensei, me sinto ótimo, na verdade. Terninho, gravatinha borboleta, pinzinho, né? Poxa, super legal. E depois guardar aquela roupa, voltar pra roupa de motoqueiro, tal, isso. Entrar num lugar, colocar um chapéu de Mario, né? A roupa de pai. Isso, roupa de pai, né? Boné, roupa de pai, assim, shorts aí já babado. Agora eu ando às vezes com umas babas, assim, tal, cara. Nossa, mas tem tantos personagens legais, né? Tantos personagens legais. Assim, até vamos dizer assim, relaxadão em casa, né? Assim, meio preguiçoso. 11 da manhã não tirou o pijama. Vocês faz isso. Cara, o que eu vou dizer pra vocês, né? Vou dizer o quê? Inclusive, depois da pandemia, quem não ficou com o pijama até o dia inteiro? Então, acho que isso, eu vou dizer, eu gosto de me vestir. Sabe, assim, aquele se vestir pra dar o show que tu quer dar. E não tem a ver com o show do terno, não. Olha, agora, né, esses dias apareci no Rica lá com uma calça, com umas tiras, E aí, né, assim, cara, eu pensei assim, hoje eu tô vestido de, cara, sei lá, meio cyberpunk, meio viajando, assim, e tal, eu achava... Legal isso. E talvez um dos mais divertidos que eu fiz nos últimos anos foi, poxa, tava fazendo um evento de games, aí era final do evento, né, só tinha uma meia tarde pra terminar, assim, olha, o evento tá ganho. Peraí, vou lá fazer a barba, colocar o meu cosplay de Batman e fiquei ali 2, 3 horas andando pelo evento, vestido de Batman, cumprimentando as pessoas, batendo foto, enfim, que tem a ver com vaidade também, mas, poxa, ao mesmo tempo as crianças, né, olhando, querendo bater foto. Olha, então outro personagem só para brincar. E o sentimento geralmente muda, né? Muda. Quando tá vestido para fazer podcast, quando tá vestido para ir numa Câmara de Vereadores, quando tá vestido para ir numa cerimônia de gala, e quando tá vestido isso para ir ali na praia também, né? Ou pouco vestido. E é legal ver esse guarda-roupas assim, né? E fazer referência com projetos, né? Massa. Tu tem vários papéis para se vestir assim. Tu tem o papel do pai, tu tem o papel do mentor, tu tem um papel do político, coisa, tu tem um papel do... Enfim, quantos projetos você tá envolvido hoje? Hoje, agora. Mas... Quantos projetos você tá envolvido hoje? Quantas roupas você tem no teu guarda-roupa, assim?
Quantos papéis você está desempenhando? Tem vários. Não, tem vários. E aí... Sinto os 100 primeiro, assim, não. Isso, para dar tempo, só vou falar de uns 15. Olha, eu tenho alguns quantos papéis, inclusive a essa altura do campeonato, mais do que eu gostaria de ter, mas olha, para citar um quase que aleatório, né? Poxa, conselheiro na Federação de Esportes Eletrônicos de Santa Catarina. Isso é um chapéu que lá uma vez ou outra é utilizado. Que mais? Mas também na Associação Catarinense de Desenvolvimento de Jogos. Então, um é para esportes eletrônicos, outro é para desenvolvimento de jogos. Mas eu acho que o chapéu que anda com eles todos é esse chapéu de consultor, de desenvolvimento, né, de andar para frente, de execução e de trazer sempre diversão pro jogo. E diversão não é ficar rindo, né? Não é estar sempre divertido, meio palhaço, né? É isso que gamificação não tem nada a ver com isso. Mas talvez um deles, né? Inclusive contigo, Alex, trabalhar territórios curativos, né? E que é isso que a gente vem falando, na verdade. A gente tá todo mundo falando aqui do quê? Né? Do que a gente tem conversado bastante, cura. E essa cura passa por uma série de coisas. Mas, poxa, até esses dias estava com o chapéu de Conselheiro Nacional de Juventude. Então... para comentar que embora a gente faça essa brincadeira de vários personagens, também é o mesmo personagem, né? É um só, né? É só uma pessoa. A gente é várias coisas, né? O Rico falou, vai com a roupa de filho. O que é uma roupa de filho, né? Mas é isso, né, meu? Tu tens a roupa de filho mesmo, né? E tu tens com certeza, tu tens a roupa de pai, tu tens roupa de neto. Enfim, então até nas coisas básicas. E o problema de considerar a vaidade um pecado é que a gente deixa ela recalcada. E aí o que acontece? As pessoas assumem menos personas. E aí, às vezes, se torna um babaca, que é sempre o mesmo babaca, seja dentro da família, seja profissionalmente, e incorpora, né, para endurece, em pedra, endurece em pedra, e se apega, e aí tu pergunta quem é você? E ele vai responder a profissão. Cara. É o título e a profissão. Por isso que artes cênicas deveriam fazer parte da educação. Para que tu saiba verdadeiramente brincar de incorporar. O que é uma persona? É uma força psíquica, pode ser considerado um espírito, um arquétipo, né? A gente, e o Juliano ainda não, né? E eu tenho certeza absoluta que vai ser muito bacana esse processo aqui de conhecer os dois melhor, porque eu acho que o Juliano tem muito a acrescentar e ser acrescentado com vocês dois também. E por isso eu vou fazer entre vocês dois. Meio que e ainda não que eu digo de conhecer, porque eu acredito que vai ser muito bacana esse processo acontecendo. Rica, o que o Tainan ainda não entendeu sobre o jogo? Que particular, hein? Na lata, vem, pode mandar. Essa é uma pergunta muito provocativa, né, mano? Porque parte de um olhar de fora para dentro, que já é falho por si mesmo, né? Mas tá tranquilo. Mas eu acredito que não somente o Tainan, como todos nós aqui... O Tainan é um presente para ele. Talvez ele ainda não tenha reconhecido plenamente, completamente a psique, a alma dele ainda. A chama, que já é muito acesa, já é uma chama super acesa, pode aumentar. Boa. Cabe mais gravetos aí. Isso não é um problema, nem simplesmente faz parte de uma caminhada. Partindo do princípio que já reconheço uma chama maravilhosa. Obrigado. E Tainan, aproveitando isso, né? É para devolver. É claro. Pra moer. O que você acha que o Rica precisa queimar para ser o que ele pode ser? Uau! O que ele precisa queimar para ser o que ele pode ser? Caramba! Vamos ver o que de fato ele precisa queimar a partir do ponto o que ele já é, mas o que ele pode... A gente já falou sobre isso, né, Rica? O Rica tem uma das mensagens mais lindas do mundo. Eu sempre brinco que eu posso falar esse tipo de coisa, porque assim, cara, eu viajei metade do mundo mesmo, quase. Então, assim, tem uma mensagem super poderosa. Tem alcançado muita gente. Mas tem
tanto mais gente para pouco perto do que ele alcançar, pode. tem tanto mais gente, até porque ouvindo essa mensagem tem tudo a ver com essa conversa desde o início. As pessoas estariam mais centradas. Então, talvez tenha que queimar. Pode ser, eu não sei, mas pode ser um pedacinho de vergonha, porque eu me vejo nisso também. Pode ser um pouquinho de vergonha, pode ser um pouquinho de. Ele brinca com isso, mas é assim, cara, é o melhorar talvez o relacionamento dele com a tecnologia, que, enfim. Eu acho que, assim, Rica, para ser um mutante indígena robótico, essa mensagem está no mundo inteiro. Tem alguma dessas aí pra você, Juliano? Você queira fazer pra eles dois, não? Alguma pergunta, alguma coisa assim? Eu acho que talvez é meio que transversal pro que a gente está falando. A gente está já está num mundo aonde a gente está cada vez menos sabendo semana que vem o que vai estar de ferramentas para a gente poder usar. E acompanhar isso é insano, de certa forma, fazendo o que a gente está fazendo. Então, eu paro, vou acompanhar só isso, eu consigo, mas é com o avião voando. O que vocês entendem, cada um no seu, que são complementares, ok, mas cada um no seu nicho, de como eu posso realmente me apropriar disso, pensando em economia curativa. Como é que eu posso usar isso, cada um do seu olhar, para curar, para melhorar o mundo, para fazer algo que seja esse transbordo positivo, entendendo que sempre tem um viés, sempre tem pelo ponto de vista de vocês, que já é naturalmente elevado e positivo. Olha, vamos lá. Eu acho que vem agora, não necessariamente caindo sobre todo mundo e todo mundo com essa consciência, mas o fato desse entendimento de que do jeito que tá, não dá mais para ficar. E a gente pode... Essa fala, alguém já deve ter feito ela no passado, eu tô fazendo ela agora e alguém vai fazer no futuro. Porque a gente sempre tá nessa evolução, a gente sempre vai sentir que do jeito que tá, não dá para ficar. Então E é uma busca de desenvolvimento que, poxa, a gente falou bastante de dinheiro, a gente tá falando de desenvolvimento econômico aqui, e o fato é que essa sociedade, né, Alex, que tu comenta, uma sociedade já avançando ali um 6.0, né, essa economia curativa, ela tem a ver com a gente não mais trabalhar e pegar o que vem de novo, as novas tecnologias, unicamente exclusiva para gerar riqueza. É isso que os MBAs ainda estão ensinando. Qual é a razão para se montar uma empresa? Gerar lucro. Que lucro é esse? Financeiro. Então, então a gente tem ali uma série de soldadinhos de Lego saindo do MBA com a certeza de que a única razão para se montar uma empresa é gerar lucro financeiro. E não é, a gente falou de valor aqui. Então, gerar valor não é necessariamente apenas financeiro. Isso porque se faz muito dinheiro se criando empresas para impactar de forma positiva. Alguns querem fazer isso montando a sua área social fake, mais fake que qualquer outra coisa, mas então acho que agora é usar as novas tecnologias que saem, é isso aí toda semana, né? Não dá para assim, sai uma nova tecnologia, no outro dia tem uma galera já especialista naquela daquela nova tecnologia, mas 2 semanas depois sai outra. Então acho que a gente utilizando isso para cuidar de novo, para cuidar mesmo, para cuidar num contexto de curar, porque pode ser que não sobre muito mais gente com a cabeça boa para manter o jogo jogando por muito mais tempo daqui para frente. Juliano, tu trabalha com branding já tem um bom tempo, né? E aí entra no que tu tem visto hoje, trabalhado hoje. Branding hoje é não do que você faz, eu quero saber do mercado, né? A gente teve a conversa com o Diogo, que tem todo um conhecimento disso também, mas quero trazer um pouco para isso. Branding para você, hoje, sendo feito, é um trabalho de identificação de alma de marca ou uma perfumaria cara? Eu enxergo que o mercado
de uma forma nociva, quer comprar um perfume caro. E entendo que Isso pelo cliente mesmo. pelo cliente mesmo. E muitas vezes ele achando que está comprando, que ele quer A, mas ele sabe que ele não quer passar pelo processo de chegar em A. Então eu quero a embalagem do perfume boa, mas eu não quero entender se aquele é o melhor perfume, se aquele é o real perfume que eu tenho que fazer. Então eu não quero olhar para a alma, eu quero olhar para o corpo direto. Então entendo que inclusive uma cisão que tem aí de mercado, que a gente falou um pouquinho sobre isso no outro podcast, que é o termo em inglês traz uma dubiedade. Marca versus brand versus trademark versus logo. O cara quer mudar só o logo, que é a cara, que é a roupa que ele tá, mas sem mexer na alma, nessa essência. E o mercado vende isso, vende esse perfume final, já pronto, pasteurizado. Quando o cara toma contato com isso, que ele pode fazer isso, terapia de marca, de certa forma, entende que, cara, isso é legal. Mas será que eu estou disposto? Será que eu tenho tempo? Será que eu tenho dinheiro para isso? Então, eu acho que eu entendo que é um momento meio que de o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Mas te respondendo, a percepção que eu vejo do mercado, como o cliente chega até mim, isso é uma questão de como a gente pode educar melhor, ele quer o perfume. Legal. Até para uma dica de livro, você falando dessa questão de terapia de marca, né? Um dos grandes nomes de branding no Brasil, e foi para mim o cara que trouxe o propósito de marca no Brasil através de Joe Raymond, que é o Jaime Troiano. O Jaime Troiano tem um livro chamado Marcas no Divã, que fala sobre isso daqui, é muito interessante. Aproveitando isso, uma das marcas que eu vejo no Rica é a questão da normose, né? De falar sobre isso e de tirar, assim como eu, mas que eu levei para um outro nível, para um outro segmento. O Rica fala muito sobre a normose, entende muito sobre a normose e trabalha muito contra a normose também. Fala um pouco sobre isso, Rica, do conceito, das tuas referências, inclusive sabendo disso, e você teve agora também num talk lá em São Paulo, né? Com Crema. Exato. Por que a normose é tão importante a gente falar sobre isso, a gente conversar, identificar, né? Porque essa é a raiz das patologias, né? Patologia da normalidade, né? Que são os consensos sociais, os acordos sociais, que a gente é cúmplice e que, na verdade, geram miséria, geram sofrimento, geram desgraças no mundo, né? E que é tão comum que parece que é normal. E aí onde está a normalização de transtornos obsessivos e compulsivos, a normalização de transtornos de déficit de atenção. Então a normose ela é uma patologia, é uma epidemia que nos afasta da nossa humanidade há milênios. E cada tempo da humanidade com a sua normose, né? Já foi normal, por exemplo, as pessoas se unirem dentro de um estádio para ver pessoas se assassinando ali dentro. Até pouco tempo atrás era considerado normal fumar em lugares fechados. Eu espero que agora, com o advento, né, da tecnologia, com mais acesso à informação, a gente possa perceber outros absurdos que a gente ignora. E eu acho que a medicina para normose, assim, mano, é diminuir, através da educação, diminuir progressivamente a nossa ignorância. Quanto menos a gente ignora, né, coisas que são evidentes, né, mais a gente vai indo em busca desse lugar, né, de um comportamento, porque é possível, né, que o normal seja saudável. É possível. Desde que a gente comece a ser menos ignorante. Eu acho que a normose ela é uma raiz que é essencial, não somente dentro do campo da psicologia, mas dentro do campo do empreendedorismo e por aí vai, que é perceber o morno. Então, dentro da normose, tu não acende a chama, não tem componentes o suficiente ali. Então, é por isso que eu considero que a normose é realmente tão importante. E um grande amigo, um grande mentor, que é o Roberto Crema, junto com o Jean-Yves Leloup, Pierre Vai, o professor Hermógenes falou muito sobre isso, Buda, Jesus, que é
realmente as convenções sociais absurdas, né? E que se a gente é cúmplice disso, bicho, a gente verdadeiramente se sente muito afastado mesmo da nossa humanidade. A gente precisa ir além. Boa. Pegando um pouco dessa questão da normose, o Tainan trabalha muito com a parte estratégica. Também em cima disso, Tainan, a gente tem visto aí a questão de planejamento, né? Planejamento estratégico é uma muleta ou é um mapa? Boa. Olha, eu vou dizer que o planejamento estratégico, ele é um mapa. Isso é o que ele é. Agora, é aquele negócio, né? Tem gente que às vezes abre o mapa tá de cabeça para baixo, né? E olhou também assim, tá aqui o meu mapa e aponta e o mapa tá de cabeça para baixo, mal olhou, enfim, volta, todo mundo sabe que o mapa tá ali. E aí ele virou, na verdade, talvez não uma muleta, mas virou um quadro, né? Onde às vezes tu passa e dá uma olhada, enfim, toca. Olha, eu acho que para ser bem curto e talvez grosso nesse contexto, né? Que tá adiantando fazer planejamento estratégico, fazer suas imersões, colocar horas ali, perguntar as coisas, colocar num documento e nunca mais olhar até o próximo planejamento estratégico. Ou ser tudo igual, né? Meio que um Ctrl-C, Ctrl-V. Ser uma marca referência em tal setor. Cara, a missão e visão é a mesma para todo mundo. Eu quero pegar um gancho que a gente está falando de normose, e eu vi uma entrevista esses tempos de alguém falando, ano de 1800... foi feito um documentário com as pessoas na frente da Estátua da Liberdade sendo fotografadas. Então, eram viajantes de 1800, com toda a dificuldade que tinham, mas viajantes que naturalmente tinham um pouco mais de grana, mas de vários lugares do mundo. A sequência de fotos daquela época onde eu tinha um africano com a sua vestimenta, um egípcio com a sua vestimenta, um americano com a sua vestimenta, um sul-americano, cada um com o seu... com o seu estereótipo cultural, essa coisa mais ancestral. A globalização achatou isso, trouxe para a normose. Então a gente começa a entender também... Todo mundo veste Zara. Todo mundo veste, dependendo da foto, tu não sabe se está na Europa, nos Estados Unidos, aqui, etc. Então essa coisa de... Hoje as fotos começam a ser muito parecidas, muito semelhantes. Então achatou isso. As marcas, ao mesmo tempo, também se apropriando disso, entendem que cada vez mais essa cauda longa, que de poder fazer uma marca para o nicho, é um voltar para a essência. Então, entendendo que também esse é um movimento de descobrir N essências, de deixar florescer N essências, tem a ver com... Isso é natural fugir da normose. Traz essa miscigenação que é natural, que é da natureza. A diversidade é da natureza e a gente achatou. E nesse processo terapêutico que a gente está fazendo aqui agora sobre a normose, é interessante entender que uma das premissas básicas da normose é a uniformidade, onde eu me visto parecido, me comporto parecido, tenho crenças parecidas com uma grande quantidade e me valido ali. A característica de uma migração, né, é a unanimidade. Né, que é onde eu valorizo a minha individualidade, a individualidade do outro, a gente colabora porque a gente é diferente, porém, somos animados, o que nos gera entusiasmo é algo em comum, o bem viver, a liberdade, né, são princípios fundamentais de saúde, né? Então isso é interessante, é fácil perceber a normose a partir da percepção das grandes uniformidades. As modas, os modais, enfim, tudo onde tem muita uniformidade. E aí a gente olha para a história da humanidade, cara, as maiores tragédias aconteceram vestidas de uniforme, né? Chacinas, né? Holocaustos e coisas absurdas cometidas por organizações uniformizadas, governo. O que é o político? A roupa de político não é um uniforme? Sim. Um uniforme que atrapalha o movimento. O dress code corporativo. O dress code. Não é que o dress code corporativo está cada vez mais bonito, por sinal, valorizando mais. Eu estou falando do político, aquela... Né? Então, esse é uma boa bússola para esse processo terapêutico, assim, né? Se tu se percebe muito uniformizado,
tendo que se validar com pensamentos, é bem provável que porque é isso, a normose ela é tão sutil que ela nos leva de várias formas, né? Então, e aí essa unanimidade, né? Que é de fato pessoas cada vez mais valorizando o individual, porém tendo inspirações muito, muito comuns e simples, né? É isso aí. Pessoal, a gente já está terminando. Falta pouquíssimo tempo para a gente terminar aqui. E já agradeço mais uma vez a parceria com vocês. Sempre é uma honra. Cresço muito. E já tem alguns anos, né? Que esse crescimento vem acontecendo. Muitos anos. Para a gente finalizar, eu queria ouvir de vocês quais são os próximos passos. O que vocês estão pensando da vida? O que vocês estão pensando do futuro individual de vocês? Qual que é o grande chama que está acendendo vocês agora para que não se apague? A dificuldade talvez seja a gente encontrar uma só, né? Um dos papéis. Cada um tem o seu vetor de levar junto, né? Se pudesse ser um só, eu acho que seria isso Para você. Para você. Sim. Eu para mim, muito essa questão de me permitir despertar para tirar as amarras para olhar para dentro. Isso, eu entendo que terapia, tô com 2 terapeutas, uma na segunda, outra na sexta, de linhas completamente diferentes. Tem um aqui, esse aqui é o meu apertam em pontos diferentes. Tem o Bento Ilha, um grande amigo que a gente tem que trazer ele para cá, inclusive, hein? Astrólogo e terapeuta sistêmico que provoca de um outro lado. Tenho a minha querida mãe Puca, que é da espiritualidade, cada um provocando de lados diferentes para poder conseguir olhar. Então, esse é um projeto que, mesmo entendendo, cara, nunca é no seu tempo, entendendo que isso acontece no seu tempo. O segundo é a gente fazer nascer esse filhote Firestarter enquanto formação. E ela ser, se Deus quiser, o primeiro de várias iniciativas que a gente quer trazer para buscar fomentar criadores que botem lenha contra a normose, de N formas diferentes. Então, acho que esse é um segundo ponto. E o terceiro é, de certa forma, aprender a ser um pai que soltou a amarra para o filho deixar ele voar. Então, acho que isso também está dentro do primeiro, que é de autoconhecimento, mas entendendo que tá muito presente para mim essa coisa de estar pela primeira vez com o filho longe. Então, deixar ele e bater as asas dele é um aprendizado de consciente emocional muito, muito grande. Não sei nem o que falar sobre isso. Eu tenho uns bons anos para tentar entender o que é isso aí. E tu, Rica? Quais são os próximos passos? É pôr as palavras para andar, né? Agir de acordo com aquilo que eu falo, agir de acordo com as minhas melhores intenções, mas sendo um pouco mais, tangibilizando um pouquinho mais, né? Eu estou lançando meu livro, né? Que é a manifestação da terapia integral, né? Como metodologia no mundo através de um tarô integral. É um tarô que é uma ferramenta para a prática da psicologia de forma simples, acessível, e a partir dessa ferramenta estar cada vez mais nas organizações e nos lugares que eu sinto que estão disponíveis, né, para o estudo da psicologia, né? Então a minha e prosperar nessa busca por saúde integral e desfrutar da vida, né? Mas profissionalmente falando é isso, assim, terminar de colocar esse livro no mundo. É muito mais do que um livro, é um livro onde eu deixo para as pessoas a oportunidade delas seguirem escrevendo e a partir desse lugar praticar psicologia de forma integral, de forma simples, de forma acessível, desmistificar. A psicologia é um direito e um dever de todo ser humano,
Deveria fazer parte da nossa educação básica. Portanto, minha missão nos próximos tempos vai ser cada vez mais essa, sim. A partir uma psicologia simples, acessível, básica, provocativa, gostosa, está nos lugares e nas organizações que necessitam e nesse sonho, né, de empreender cada vez mais com os meus amigos, né, em prol de abundância e de inteligência coletiva. Então é uma honra estar aqui agora nesse momento junto com vocês empreendendo. Então já estou realizando, né? Estou vivendo aqui agora. E é importante falar que dentro do Firestarter, fase 3, R de revolução, o mapa R, que é um dos principais pontos do Firestarter, que é o mapa da chama, eu, pessoalmente, utilizo o Tarô do Rica como guia de sensações, emoções, sabe? De como se aproximar desse pulso e ser, inclusive, recorrente nisso. Me lembrar que essas emoções estão ali e quando eu trabalho um território, uma marca, uma ideia, eu trabalho com emoções e utilizo o Tarô do Rica como parte integral disso. E você, Tainá? Olha, eu me tornei pai no ano passado e o ponto principal, eu diria, numa questão interna, né? Um eu comigo, mas tendo que, obviamente, passar, transbordar isso, eu tô num super processo de amadurecimento, né? Isso não quer dizer que eu sou menino, isso não quer dizer que tem a ver com eu gostar de jogar videogame. Eu tenho 36 anos, mas eu passo por um momento de amadurecer na questão profissional, de fato, né, com os meus relacionamentos, com os meus trabalhos, com os meus clientes e também em nível pessoal. Então, como que eu faço a gerência, vamos dizer assim, a gestão da minha vida e dos espectros da roda da minha vida. Mas, claro, se esse é um pedaço que vai acontecendo enquanto de fato a gente vai vivendo, o meu ponto principal, e talvez também provocado por isso, como eu tenho feito muitas coisas ao longo desses últimos tempos, passa agora por vetorizar o que eu tenho feito e eu acredito que os meus próximos passos com os meus amigos, enfim, é curar pessoas, organizações, cidades, enfim, com uma série de possibilidades, liderando o processo, ajudando líderes. Então, é uma questão de execução, executar sonhos. Eu sonho diversos sonhos, todo mundo sonha diversos sonhos. Como eu posso ajudar as pessoas também a realizar os seus sonhos? E para isso a gente passa por diversas curas e diversos antídotos, porque isso não é assim, vou escrever qual que é o meu sonho, vou lá realizar. O ambiente é propício. Eu entendo o tabuleiro, né? O tabuleiro é propício, eu entendo o tabuleiro e quem sou eu no tabuleiro, quantas casas faltam para chegar onde eu tenho que chegar. Então, isso se aplica às N frentes de qualquer forma que eu faço parte, né? Então, basicamente é isso. Agora... Executar e ser um agente também de cura. Perfeito. Gostaria de escutar também, Alex, o que é o teu, E aí, Alex? teu momento? Meu momento é botar a tese de economia curativa para fora, saca? Solidificar isso não como uma questão autoral, mas como um processo de canalização de alguma coisa que pode ser muito foda para o mundo. E eu sei que tem muita gente fazendo a mesma coisa do que eu, e talvez isso possa ser um elemento que unifique essas vozes de pessoas que estão fazendo a mesma coisa que eu. É isso. Esse é o meu momento. Show. Bora? É isso, pessoal. Firestarter, segundo episódio, com uma honra absurda de estar aqui com esses meus amigos, que são, mais do que amigos, são inspirações, assim, são pessoas que são, os três são as minhas referências próximas de honra, de hombridade, de caráter, de criatividade, saca? São pessoas que eu tenho, de fato, muito orgulho de estar comigo e que eu tenho muito orgulho também de apresentar para você, seja pela metodologia, seja pelo discurso, seja pelas palavras, pelas promessas e principalmente pelas entregas que eles fazem.
Muito obrigado, galera. Oh, Valeu. Gratidão. valeu, querido. Falou. Boa. É isso. Valeu. Show de bola.